Então, nós vamos começar a falar de matemática financeira, de juros simples, tá? O material está aí com vocês. Qualquer coisa, vou começar aqui. Qualquer coisa, vocês dão um toque aí, tá bom? Vamos lá, deixa eu achar um negócio aqui. Então, tá aí. Tá aparecendo para vocês o Word. E eu vou puxar a calculadora também. Bem que eu não vou usar agora necessariamente, mas já vou puxar ela aqui. Tá aqui também. Eu já estou aqui com a científica na mão, tá? Ainda dá para usar a calculadorazinha de pão, tá? Aquela calculadora de pão, não, de padaria, aquela simplesinha, né? Mas logo mais não vai dar, não. Logo que a gente começar a falar de juros compostos, aí não dá. Vamos lá, gente. Então, material vocês têm, né? Para me acompanhar. Então, olha só, a gente vai estudar aí a relação entre dinheiro e tempo. E vamos explorar aí os conceitos do diagrama de fluxo de caixa, juros e taxas. E aí, começando com as operações de juros simples e de desconto comercial, tá bom? Gente, a gente tem a relação dinheiro e tempo, tá? É uma relação bastante importante, né? Essa relação aqui, né? Capital versus tempo, é uma relação bastante importante, por quê? Porque, na verdade, é diferente você falar assim, eu tenho R$ 1.000 hoje e vou fazer tal coisa com esses R$ 1.000, e é diferente você falar assim, eu não tenho R$ 1.000, vou ter R$ 1.000 daqui a um ano e vou fazer tal coisa com esse R$ 1.000 daqui a um ano. Talvez você não consiga fazer a mesma coisa do que você faria hoje, né? Então, por que se paga juros? Porque a gente quer fazer alguma coisa sem ter dinheiro, muitas vezes, né? Então, se você não tem dinheiro, você paga juros. Você vai arrumar quem te empreste dinheiro, seja um banco, que é o mais comum, seja uma pessoa, seja um agiota, né? Cuidado só. Mas, enfim, a gente não tem... Então, assim, essa questão de dinheiro e tempo tem vários fatores, tá? Vários fatores. Então, o que você faria com R$ 10.000? Eu montaria uma empresa, né? Montaria uma barbearia para eu trabalhar, eu montaria um pequeno negócio, eu investiria no negócio de fazer bolo, fazer doce, enfim, sei lá, depende, né? Então, a grande questão aqui é o seguinte, a matemática financeira, ela não estuda juros porque existe inflação. Os juros existe independente da inflação, né? Inflação é um aumento generalizado das coisas, né? Então, por exemplo, a gente está escutando aí que o arroz está aumentando. Está escutando? Não, a gente está sentindo, né? Quem vai no supermercado não está só escutando, está sentindo que o arroz tá caro, né? Então, isso com certeza vai impactar na inflação, por quê? Porque o arroz é um componente da cesta básica. Você não vive sem, o brasileiro, especialmente, raras exceções, não vive sem comer o abençoado do arroz. Então, por isso que as pessoas reclamam tanto, porque é um item de dia a dia, você usa todo dia. Então, o negócio que você usa todo dia, quando aumenta 50%, impacta diretamente no seu orçamento, né? Sem dúvida nenhuma, não é aumentou a pizza. A pizza você come de vez em quando, se der, né? Aumentou o McDonald's. McDonald's você come quando dá. Mas o arroz não, o arroz você come todo dia. Então, isso é inflação, tá? Mas os juros, a questão do estudo de juros não tem só relação com questão de inflação. Vai muito além disso, né? Tem uma relação com a relação dinheiro-tempo. Então, uma coisa é um dinheiro hoje, outra coisa é dinheiro daqui a um ano. Um dinheiro hoje, você compra um celular. Se você quiser o celular hoje e não tem dinheiro, você vai para o mercado financeiro e empresta. Você vai para usar o sistema financeiro, aí um banco, o seu pai, sei lá, quem quer que seja, vai te emprestar o dinheiro e você vai adquirir o celular hoje. Então, depende da sua necessidade. Então, a matemática financeira vem justamente para procurar estudar essa relação aí, que é bastante interessante, tá? Então, contextualizando aí, pense na seguinte situação.
Você recebeu uma quantia em dinheiro como herança e deseja aplicar. Existem várias alternativas para você aplicar seu dinheiro. Por exemplo, você pode aplicar na poupança, você pode aplicar na bolsa de valores, ou você pode comprar um imóvel para alugar. Então, a decisão que você vai tomar, o que tem que nortear, o que tem que te ajudar a fazer a escolha? A matemática financeira vai te fornecer instrumentos para isso. Então, a matemática financeira é uma parte do estudo aqui, está aqui a definição, em amarelinho aqui, ó, destacado. Matemática financeira é uma parte do estudo de finanças que algebriza, nossa, agora eu falei difícil, né? Que transforma em cálculo as relações entre duas variáveis importantes, dinheiro e tempo. Então, o dinheiro, gente, no tempo, é uma mercadoria. Dinheiro é mercadoria financeira. E o ganho de quem te dá essa mercadoria financeira para você usar é chamado de juros. Então, juros, dependendo do lado que eu estou, é bom. Dependendo do lado que eu estou, é ruim. Ruim é relativo, né? A gente fala assim, tem gente que pensa, eu vou juntar dinheiro para comprar um carro, né? É difícil, né? Difícil isso. Quem consegue, beleza. Você consegue juntar rápido, beleza. Agora, eu preciso de um carro para trabalhar, para vender mais. Vamos pegar as decisões das empresas, tá? As empresas não juntam dinheiro para fazer as coisas. As empresas fazem. Então, assim, eu vou comprar uma máquina, por exemplo. A empresa vai e faz um financiamento. E com o dinheiro que aquela máquina vai gerar, a empresa vai pagar o financiamento. Então, o que as empresas fazem? As empresas fazem um estudo, existe um estudo chamado de viabilidade financeira de projetos. A gente estuda isso em finanças, na faculdade, né, geralmente. Então, você avalia um projeto do ponto de vista financeiro. Essa transportadora vai comprar um caminhão novo. Qual que é a viabilidade financeira dela comprar ou não esse caminhão? Se ela pegar um dinheiro que ela tem guardado para fazer isso, compensa? Ou compensa utilizar o sistema financeiro, ou seja, ir para o banco, tá? Gente, a mentalidade de administrar a sua casa e administrar uma empresa é muito diferente. Tem gente que é interessante, né? Eu vejo assim, você sabe que eu sou consultor de pequenas empresas, né? Então tem de tudo. Então tem aquele dono de pequena empresa que administra a empresa dele como a casa dele. E se ele administra bem a casa dele, em tese ele administra bem a empresa. Mas qual que é o problema? O problema é que a empresa dele não cresce. Porque eu pago tudo à vista, eu guardo dinheiro para fazer tudo. E não vai sair daquilo. É ruim? Depende do objetivo dele. Bom ou ruim, gente, depende de quem está falando, né? Não existe bom ou ruim nesse aspecto. Então, o meu sonho é montar meu negócio aqui e ficar só aqui. Tá bom, beleza. Vou juntar um dinheiro, quando eu juntar... Por exemplo, eu abro um mercadinho. Eu vendo só bebida, um depósito de bebida. Quando eu juntar dinheiro, eu vou comprar um estoque e vou vender salgados também, para ampliar. Quando eu juntar dinheiro, eu vou colocar um balcão que eu vou começar a atender as pessoas. O cara vai tomar uma bebida aqui, vai comer um salgado aqui no meu estabelecimento. Quando eu juntar dinheiro, eu vou vender pizza. E assim vai. E eu chego uma hora que eu falo, parou, chega, porque tem limite isso. Agora, a pessoa que tem uma visão mais, que tem uma visão de ter algo maior, ela vai cair no mundo financeiro, não tem muito para onde correr, né? Por exemplo, vocês não conhecem, não sei, vocês são tudo novinhos, né? Mas o Mercado São Vicente, o Supermercado São Vicente, ele começou com uma loja lá no bairro São Vito, lá em Americana, lá em cima, perto do Jaguari, lá, na avenida, como é que chama aquela rua, gente? Eu trabalhei lá, hein, professor? Na primeira loja? Eu não, na primeira não. Eu trabalhei aqui na Rua Limeira e depois eu fui para o escritório lá na Ampélio Gazeta, na parte Entendi. de compras. Então é recente, né? Recente. Então, mas o Mercado São Vicente, quem que é? O William, né? Isso. O Mercado São Vicente, William, eu lembro que eu era criança, faz tempo que eu era criança, né? Tô com 42. Ele começou ali como que, meu Deus do céu, o nome esquisito, o nome doido, o nome não sei o que, Bernstein, o nome da rua lá. Que hoje tem uma loja gigante, um pouco para frente, beirando o bairro do Jaguari ali, sabe? Jaguari ali Então, é ali. Eles tinham uma lojinha 3 quadras antes, eles começaram ali.
Hoje o São Vicente, não sei, mas tem 20 e poucas lojas, né? Ele briga com o Pague Menos. O Pague Menos abriu essa semana a loja de número 31, essa semana ou esse mês. Eu acho que é a 31ª loja, eu li em algum lugar isso. O Pague Menos é a mesma coisa, era uma lojinha, era um mercadinho aqui aqui na Avenida da Amizade, ali, esse ainda existe, né, mas grande, começou ali também. Então, esses caras tinham uma visão mais expansionista, né, de expansão. Então, por exemplo, as lojas do São Vicente são 100% financiamentos, são 100% financiamentos via BNDES. Então, com o recurso que eles recebem do BNDES, desculpa, com o recurso do funcionamento da loja, ele paga o banco. Geralmente ele ganha lá uma carência para começar a pagar. Por isso que eles falam, nossa, como construiu rápido. Claro que construiu rápido, tem dinheiro. Tem dinheiro e precisa construir rápido. Não é nem questão de ter dinheiro. Eu posso ter dinheiro e posso não ter pressa. Mas no caso deles, não. Então, aquela loja lá, essa loja aí que você está falando da Ampério Gazeta, ela foi assim, ó. Eu lembro que eu dava aula na Tec Nova Odessa, passei um dia, estava lá, São Vicente. Sei lá, depois foi passando uns dias para inauguração. Falei, caramba, os caras são incrivelmente rápidos, né? Tudo pré-moldado, tudo construções facilitadas, né? Mas o que é isso? É a estratégia deles. Mas estratégia de pôr a loja para rodar, por quê? Como que ele vai pagar o financiamento? Com o dinheiro da loja. Então, você me empresta dinheiro, eu monto um negócio e eu pago você com o negócio. Olha a sacada. Show. Se dá certo, show. Comida não vai dar certo, gente? Quem não tem que comprar comida? Tem um mercado em cima do outro, os caras tudo vive cheio. É impressionante, né? Você vai aqui na Avenida Santa Bárbara, tem 3 atacadistas aqui, é tudo cheio, toda hora tá cheio. Então, é isso, tá? Então, mas enfim, todas essas estratégias que eu tô falando, quem que apoia para a tomada de decisão quando se fala de dinheiro? A matemática financeira. Então, ela vem justamente para dar esse apoio necessário. Então, movimentação dos recursos no tempo. As operações financeiras estudam relações que envolvem 2 variáveis, dinheiro e tempo, já falei. O dinheiro é o denominador comum das análises e decisões tomadas em finanças. Então, para facilitar o processo de tomada de decisão, todos os aspectos são convertidos e apresentados sob a forma de dinheiro. Então, por exemplo, se a empresa quer construir uma nova fábrica, tudo tem que se transformar em dinheiro. Então, por exemplo, quanto eu vou gastar para fazer as obras? Quanto eu vou gastar de máquina? Quanto? Dinheiro. Quanto que eu vou gastar para ter estoque? Quanto que eu vou gastar para contratar e treinar funcionários? Quanto que eu vou gastar com benefícios e gastos referentes ao investimento? Quanto que eu vou entrar de receita? Quanto que vai ser meu lucro e meu fluxo de caixa? Tudo dinheiro. Então, eu não falo assim, vamos fazer uma reunião de avaliação para, vamos supor, Mercado IGA. O Mercado IGA, ele quer fazer uma ampliação, né? Então, vamos fazer uma reunião de avaliação para ampliar. Aí vem o cara que vai apresentar o projeto. O cara fala, então, para a gente ampliar o projeto, nós precisamos de 5.000 tijolos, 50 sacas de cimento, 3 pedreiros trabalhando durante 2 meses, mais não sei o quê, e começa a fazer um descritivo. Aí o cara vai olhar para ele e vai perguntar o quê? Quanto? Só isso. Claro que ele vai ter que falar o que ele vai fazer com o dinheiro, óbvio, né? Mas a pergunta é quanto? Então, tudo que eu vou fazer, eu transformo em dinheiro. Dinheiro é a base. Então, nós vamos gastar R$1 milhão para fazer essa ampliação. Ok. Aí começa a vir as perguntas. O que isso vai aumentar no nosso faturamento? Lógico que não dá para acertar. Claro que não dá para acertar. Mas tudo isso é fruto de um estudo. Então, fez-se um estudo e notou-se que em determinados horários as pessoas não entram porque está muito cheio e vão embora. E vão lá no Tenda, por exemplo. Então, nós estamos perdendo para o Tenda. Né? Ou vão no São Vicente, ou vão no Atacadão, por exemplo. Né? Então, como que a gente faz para não perder essas pessoas? Qual seria o incremental, o a mais de vendas, caso eu venha fazer esse investimento? Se você fizer esse investimento, você vai vender R$50 mil a mais por mês. Legal, e desses R$50 mil, quanto que vai me sobrar? Vai te sobrar 20 mil. Então, tá bom, então nós vamos investir R$1 milhão, vai sobrar 20 mil por mês. Em quantos meses eu vou recuperar esse valor? Você pega 1 milhão e divide por 20.
20 mil, vai dar 50 meses. 50 meses, 4 anos. Então, estou fazendo simplória, não é assim que faz a conta, mas é mais ou menos. Tem que descontar esse valor, tá? Vai fazendo brutão aí, só para vocês terem uma base, tá? Então, tá bom, então vai demorar 50 meses, 4 anos e 2 meses para retornar meu recurso? E aí, pessoal, vamos fazer investimento? Ah, mas olha só, se a gente, em vez de pegar esse milhão e investir nisso, a gente pode pegar esse milhão e fazer outra coisa. Pôr no mercado financeiro. Vamos supor que a empresa tem esse milhão. Aí alguém fala assim, então, mas em vez da gente... Por que a gente, em vez de pegar esse milhão e gastar do nosso dinheiro que está investido em alguma coisa, e deve estar, o dinheiro da empresa não pode ficar parado, por que a gente não faz um financiamento a juros baixos? Então vai, então vão sendo construídas. Então, a matemática financeira, ela fornece as bases para que isso aconteça, tá? Então, por outro lado, só faz sentido analisar a movimentação do dinheiro considerando o tempo. Então, a sabedoria popular é correta quando ela diz que tempo é dinheiro, e é mesmo. O retorno de uma operação, a evolução do dinheiro no tempo, representa a verdadeira mercadoria transacionada em finanças. Quando faz o investimento, uma taxa de retorno é comprada. É isso. Então, eu espero representação. Eu espero retorno de uma operação. Representando em diagramas, como é que funciona? Então, para a gente compreender isso aqui, dinheiro e tempo, a gente vai... É uma situação que, em qualquer situação, a matemática financeira ela é fundamental, né? Então, uma análise de dinheiro no tempo pode ser, por exemplo, um diagrama de fluxo de caixa, tá? Que é um parecido com esse. Eu vou falar já. Então, por exemplo, se um cliente recebe um empréstimo de 8 mil, aqui, ó, o fluxo de caixa é assim, tá? É meio feião o desenho, mas é isso. Para cima, recebo. Para baixo, pago. Tá? Então, lá, se o cliente recebe hoje um empréstimo de 8 mil, deve representá-lo por meio de uma seta para cima, com valor de 8 mil. Entrou dinheiro para mim. Represento para cima. Pagamentos e desembolsos são representados com seta para baixo, com valores negativos. Então, tá aqui a seta para baixo. Assim, por exemplo, vou no desenho que é melhor, ó. Presta atenção. Peguei 8 mil emprestado no período zero, sempre. O que é período zero? É hoje. Zero é hoje, zero é agora, é hoje. Né? O período zero é isso. 3 períodos depois, ou meses que está falando aqui, eu paguei 10 mil. Quais são as características desse fluxo de caixa? Primeiro, quanto que eu paguei de juros disso aqui? Se eu peguei 8 mil e devolvi 10 mil, eu paguei 2 mil de juros, certo? Então, eu tenho aqui um empréstimo de 8. Esse empréstimo de 8, a matemática financeira chama de capital ou valor presente, igual a 8 mil. Os 10 mil que eu emprestei, a matemática financeira chama de montante ou valor futuro, igual a 10 mil. Esses 2 mil que eu paguei a mais, a matemática financeira chama de juros. E o período, a matemática financeira chama de N, é de 3 meses. E aí, esse empréstimo, ele foi regido por uma taxa de juros. Taxa de juros, que a matemática financeira chama de I. Então, são as nomenclaturas, tá, gente? Depois eu ponho esse material atualizado para vocês. Então, aqui eu tenho uma operação financeira que aconteceu. Alguém pegou 8 mil emprestado, 3 meses depois pagou 10 mil. Pagou quanto de juros? 2 mil reais. Então, aqui eu tenho todos os componentes de uma operação financeira que a matemática financeira vai estudar. Então, olha lá. Componentes na relação entre dinheiro e tempo. A construção de um diagrama de fluxo de caixa envolve diferentes componentes. Valor presente, valor futuro, número de períodos e taxa de juros.
Então, nós vamos entender aí um pouquinho de cada valor aqui, né? Um pouquinho o significado aí de cada conceito desse. Então, um pouquinho desses conceitos. Valor presente. O valor presente também é chamado de capital, ou capital inicial, ou simplesmente capital. Inicial você não vê muito, mas é valor presente ou capital. Consiste na quantidade de moeda ou dinheiro que o indivíduo tem disponível e concorda em ceder a outro, temporariamente, mediante determinada remuneração. Então, vamos supor que eu queira R$1.000 emprestado. Então, eu estabeleço uma relação financeira, por exemplo, com a Briane. Foi o primeiro que eu vi o nome aí, gente. Com a Briane. Fala, Briane, você tem R$1.000 disponíveis para me emprestar? E ela, sim, ela tá dizendo, tenho e vou te emprestar. Que ela pode ter, ela pode não me emprestar também. O banco também faz isso, né? Mas ela tem e vai me emprestar. Então, qual que é o capital? Qual que é o capital dessa transação, dessa relação financeira estabelecida entre duas partes? No caso, eu e a Briane. O capital é de 1.000. Foi o valor que ela me emprestou. Ok? Vamos lá. Depois disso, eu tenho um valor futuro. O que é o valor futuro, por exemplo? O valor futuro, ó, também chamado de montante ou valor nominal. É mais montante, tá? Ou valor futuro. Consiste no resultado da aplicação do capital inicial. Matematicamente, representa a soma do capital inicial mais os juros capitalizados durante o período. Então, vamos supor que a Briane fala assim, ok, Kleber, eu vou te emprestar 1.000 capital, e você vai me pagar 1.200. Vou te emprestar 1.000, você vai me pagar 1.200. Tudo bem, ok, concordo de pagar 1.200, combinado. Eu preciso de 1.000 hoje, eu vi um celular sensacional, e eu quero hoje, eu não tenho dinheiro, eu quero hoje. Se eu não quero, eu vou pagar juros. Aí ela fala para mim, ok, eu te empresto, só que você vai me pagar 1.200. Tá bom, fechou, vou pagar 1.200, combinado. Combinado não é caro, fechou. Então, eu digo o seguinte, que o montante é de 1.200 e o capital é de 1.000. Os juros é de 200. Então, logo, o que eu entendo? O montante é igual a capital mais juros. E que juros é igual a montante menos capital. Mesma coisa, mesma lógica. Então, quando eu devolver para a Briane R$1.200, eu estou devolvendo os 1.000 que ela me emprestou e eu estou colocando mais R$200 referentes a os juros, a remuneração que ela que nós combinamos que eu fosse pagar. Então, quando eu for lá devolver o dinheiro para ela, eu vou devolver 1.200. Então, vou entregar 1.200 e falar, toma 1.200. R$1.000 é pelo que você me emprestou, é o mínimo que eu tenho que fazer, pagar o que você me emprestou, e 200 é porque nesse período que ficou emprestado, você ficou sem esse dinheiro. Então, você tem que ganhar alguma coisa por causa disso. Então, esse é o entendimento de juros. Juros para quem empresta é ganho. Juros para quem pega emprestado é perda, é despesa. É valor a mais que você paga. Mas eu queria o celular. Beleza, paguei R$200 de juros. Então, conceito, tá? Aí depois eu tenho o número de períodos. Também é apresentado com tempo ou período de capitalização. Corresponde à duração, que pode ser em dias, semana, meses, anos, qualquer período aí, da operação financeira. É expressa em unidades de período a que a taxa se refere. Por exemplo, se a taxa de juros estiver ao mês, por cento ao mês, o tempo ou número de períodos devem ser apresentados em meses. Se não tiver, eu tenho que transformar, vou falar disso, tá? Por convenção, em matemática financeira, convém sempre evitar alterações da taxa de juros. Quando a taxa e o número de períodos apresentarem unidades diferentes, o tempo ou número de períodos devem ser alterados e ajustados. O período é representado pela letra N, de número de períodos. Então, olha só,
Vamos supor lá naquela relação financeira, vou puxar aqui de novo, ó. Que eu tenha ficado com esse dinheiro emprestado durante, facilitar aqui, ó, 10 meses. Então, a Briane me emprestou R$1.000, eu paguei 1.200, sendo 200 de juros daqui a 10 meses. Então, isso foi o que nós combinamos. Então, a partir dos valores movimentados no diagrama do fluxo de caixa, podemos calcular os juros e a taxa de juros. Gente, só para você entender, o fluxo de caixa nada mais é do que o quê? É uma linha do tempo, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Onde é que eu coloco formas? Aqui, garoto, olha só. Vou tentar fazer um troço aqui, vai. Fazer isso no Word é um pesadelo, né? Mas, ó, até que deu certo. Hoje, a Briane me emprestou 1.000. Capital. Certo? Aí eu venho aqui, ó. Ai, que saudade da minha lousa, gente. 10 meses depois... 10 meses depois, quanto que eu paguei para ela? 1.200. Então, eu fiquei 10 meses com o dinheiro dela. Fiquei aqui, ó, 10 meses. Pá. 10 meses eu venho e pago 1.200. Então, durante este período, esse empréstimo foi governado por uma taxa de juros para chegar nesse valor. Por um percentual, uma porcentagem de juros durante esse período. Então, tendo essas informações, eu consigo calcular a porcentagem de juros que foi combinada entre nós, que não tá explícita. A maioria das vezes, ela vai estar constando no contrato. Mas aqui a gente está tentando descobrir ela, né? Então, ó, hoje eu peguei 1.000, comprei meu celular. Daqui 10 meses eu fico bem ciente que eu vou ter que pagar 1.200, tá bom? Vou fazer mais uma firula aqui, gente. Gostei desse troço, até que funciona. Aqui, ó, fluxo de caixa para cima. Devolvi o dinheiro. Fluxo de caixa 10 meses depois para baixo. Então, peguei o dinheiro. Fiquei 10 meses com ele. Não interessa o que eu fiz. Para a Briane, não interessa o que eu fiz. Interessa que eu devolva para ela. Quando chegar o período. Então, no desenho do fluxo de caixa, é isso. Nossa, até que deu certo no desenho. Até que eu consegui atingir o objetivo que eu queria com ele. Então, é isso, gente. Basicamente, tá? Vamos lá. A partir dos valores movimentados no diagrama do fluxo de caixa, podemos calcular juros e taxa de juros. Os juros equivalem ao aluguel de dinheiro e são genericamente representados por uma taxa expressa em forma percentual ao período, simbolizada através da letra I, do inglês interest rate, que é taxa de juros. É o nome que se dá à remuneração paga para que o indivíduo ceda temporariamente o capital que dispõe. Pessoal, essas linguagens aqui, elas são universais. Então, N, se você for no Japão e falar N, todo mundo sabe que é período. I, todo mundo sabe que é taxa. Tá? Então, tem mais isso também. Por isso que as linguagens em finanças, elas são universais, tá? Então, se eu quiser saber, por exemplo, a taxa de juros que a Briane cobrou de mim, como que eu faço? Taxa I é igual a juros pelo valor presente. Então, minha taxa I vai ser igual 200, não foi 200 que eu paguei de juros para ela? 200 de juros dividido por 1.000. Então, vai dar 0,20, certo? Aí, o que nós aprendemos na revisão de porcentagem? Quando eu tenho um número em decimal, quero transformar em porcentagem, eu faço vezes 100. Então, foi de 20%. Presta atenção, para 10 meses. Eu achei a taxa para todo. Então, durante todo esse período, o dinheiro que a Briane me emprestou rendeu 20% para ela.
E se eu quiser saber ao mês, quanto que ela me cobrou ao mês? Eu vou pegar os 20%, vou dividir por 10 meses. Então, eu vou encontrar que ela me cobrou 2% ao mês. Começa a acostumar com essa linguagem aí, viu? A linguagem é bem comum, nós vamos ver isso aqui pra caramba, mas muito, tá? Então, gente, é isso. É isso, tá? Então, a gente meio que completou um ciclo aí. 4 conceitos, então, que você tem que entender. O que é, mais do que decorar nome, essas coisas, é o que é. O que é capital? Capital é o quanto de dinheiro você pegou emprestado para fazer alguma coisa. Não é necessariamente o valor do bem. Não é o valor do bem. Mas é o quanto de dinheiro, quanto de mercadoria financeira você pegou para comprar um bem, ou para pagar uma dívida, ou para fazer a festa de 15 anos do seu filho, ou para casar, ou para viajar, ou para gastar, para torrar, sei lá. Entendeu? É ir para comprar arroz, sei lá. Enfim, então capital é o quanto você pega de dinheiro. Exemplo, você compra um carro de 20 mil. Você dá 5 mil de entrada. Qual que é o capital da operação que você fez? 15. Porque não importa o valor do carro. Importa é o quanto de mercadoria financeira chamada dinheiro você pegou emprestado para comprar o carro. Então, assim, se eu falar assim, carro de 20 mil, dei 5 mil de entrada. Qual que é o capital dessa operação? É 15, não é 20. Se colocar 20, você erra. Por quê? Porque o que você dá de entrada, você não paga juros sobre. E o que você usa como capital, você paga juros. Então, esse celular podia custar 2 mil. Eu precisava de 1.000, eu tinha 1.000 e eu queria 1.000 emprestado. E a Briane me emprestou. Então, durante esse período de 10 meses, regulado a uma taxa de 2% ao mês, esse empréstimo rendeu para ela um recebimento de 1.200, sendo os 1.000 que ela me emprestou e 200 de juros. E para mim, o dinheiro que eu peguei, os R$ 1.000 que eu peguei dela, aqui no período zero, ficou me custando, durante 10 meses, uma taxa de 2% ao mês, onde eu paguei, no final de 10 meses, 1.200. Aí, gente, a gente tem operação, nós vamos ver isso mais para frente, só vou passar, tá? Porque nós vamos ver isso mais para frente, que é a operação com séries de pagamento. Então, presta atenção, aqui, eu não paguei para a Briane prestações, eu paguei de uma vez. Então, a forma de calcular é diferente quando é prestação. Nós vamos ver. Estou começando hoje o assunto, né? Nós vamos ver. Mas aqui eu não fiquei pagando, não fiquei adiantando dinheiro para ela. Eu cheguei, deu 10 meses, seu dinheiro de volta e mais R$ 200. Quando eu tenho prestações, é diferente. Por exemplo, aqui eu peguei. Então, só para você entender, faço um empréstimo eu vou comprar uma geladeira por 2 mil. À vista ou em 4 parcelas de 600. Caso eu opte pelo financiamento, eu vou receber o bem com valor à vista de 2 mil e eu vou me comprometer a pagar 600 por mês. Então, quais são os dois tipos de séries que eu tenho? Eu tenho a série pós-antecipada e eu tenho a série antecipada. Como que funciona a série pós-antecipada? A maioria é assim, tá? Eu pós-antecipo, eu jogo para frente o vencimento. Então, eu pego um dinheiro hoje, daqui a um mês eu pago a primeira parcela. 2 meses pago a segunda, 3 meses pago a terceira, 4 meses pago a quarta. Eu paguei 4 parcelas de 600, eu peguei 2 mil emprestado, logo eu paguei de juros R$ 400. O segundo tipo é uma série pós-antecipada. O que é uma série pós-antecipada? Antecipada. Eu já pago, no dia que eu pego um empréstimo, eu já pago uma parcela. Então, eu peguei 2 mil hoje eu já paguei. É difícil isso aqui, tá? Acontecer na prática é difícil. Não é entrada, isso aqui, entrada é outra coisa. Eu já paguei R$ 600 a primeira parcela já no dia que eu comprei o bem, né? Então, aí eu paguei 600, paguei 2.400, 400 de juros também no mesmo caso, tá? Aqui é só uma forma só para você saber que existe, nós vamos aprender isso.
As séries de pagamento podem ser classificadas de várias formas, tá? Então, olha só. Elas podem ser infinitas, quando não tem término. Não tem pagamento infinito de alguma coisa, tá, gente? Mas, por exemplo, uma aposentadoria, quando a pessoa se aposenta, ela vai receber do INSS por tempo indeterminado. Então, seria um exemplo aqui. Mas é o único que eu consigo pensar. Ela pode ser finita, ou seja, normal, todas têm término. Ela pode ser não uniforme, quando os valores da série são desiguais, não é igual, não são parcelas iguais. Quanto maior o prazo de financiamento, menos chance da parcela ser igual, tá? Elas podem ser uniformes, quando os valores são iguais. E elas podem ser antecipadas ou pós-antecipadas, que eu já falei. E também elas podem ser diferidas. O que é uma parcela diferida? Você já escutou aquela história assim? Ah, compre hoje que vai ser pagado daqui a 120 dias. É uma parcela diferida. Gente, isso aí tem um custo alto para o consumidor. Eu vou mostrar como é que as empresas fazem essa conta, tá? Mas enquanto você tem o bem, você está pagando. Não sei se alguém aqui já comprou apartamento financiado. Enquanto não sai o tal do financiamento, você fica pagando um negócio chamado seguro-obra. É nada, é mentira isso aí. Não é seguro-obra, é juros que você está pagando. Na prática, é juros. Paguei muito, professor. Pagou, né? Então. Porque na prática, só para vocês entenderem, o que a Caixa faz? A Caixa adianta o dinheiro para... Você faz o financiamento, a Caixa vai, adianta o dinheiro para a construtora, só que a Caixa tem que cobrar os juros de alguém. De quem? De você. Então, esse seguro-obra aí é muito relativo, tá? Parte dele é juros sobre o empréstimo. Fala assim, você só vai começar a pagar a parcela quando sair o imóvel, graças a Deus, né? Pelo menos. Mas nesse período você vai pagar juros. E o seguro-obra, em alguns casos, ele chega a ser maior que a parcela no último mês. Tem várias modalidades, tá? Tem uns que começam mais alto, vai diminuindo, tem outros que é o contrário, começa baixinho. Esse que começa baixinho e vai aumentando, nada mais é do que os juros que você está pagando. Então você já começa a pagar os juros, porque a financeira, a consultora não vai pagar os juros. O apartamento não é dela, é seu, você comprou, né? Então, funciona assim. Então, a parcela diferida, eu empresto 100 mil a 2% ao mês. Enquanto eu não começo a pagar a parcela, eu vou pagando os juros dela. É isso. Tá? Então, não tem nada de graça, viu, gente? Não pensa não, ninguém é bonzinho. Não tem ninguém bonzinho. Ainda mais nesse mundo do dinheiro. Esse mundo do dinheiro que é o mundo de todo mundo, inclusive nosso, né? Parcelas também são chamadas de anuidade ou prestações. Corresponde a uma sequência de pagamentos ou recebimentos com valores iguais e distribuídos em intervalos regulares de tempo. Costumam ser representadas pela expressão PMT ou PGTO. PGTO, quem usa é o Excel de pagamento, e PMT, quem usa é a calculadora financeira, HP12C, que eu comentei na semana passada sobre ela. Ela usa PMT, que é Payment, do inglês Payment. Tá? Aí, juros e taxas. A movimentação do dinheiro no tempo implica considerações sobre os custos e taxas incorridos, representado por meio dos juros ou multiplicação do dinheiro no tempo. Matematicamente, podemos apresentar os juros como a diferença entre o valor futuro e o valor presente. Já falei isso, né? E também a taxa, também já falei. Ok, vamos lá. Juros simples. Agora sim. Agora que o negócio começa a ficar interessante. Os regimes de capitalização da matemática financeira fazem referência à forma de consideração do valor do dinheiro no tempo. Dois principais regimes de capitalização caracterizam as operações financeiras: juros simples e juros compostos. Nós vamos aprender os dois, tá? Mas qual que é a diferença, só para você entender? Do juros simples é quando a taxa de juros incide sobre o valor presente. Dos juros compostos é quando a taxa de juros incide sobre o montante acumulado anteriormente. Como o montante incorpora juros, existe nesse caso a figura dos juros sobre juros. Então, eu vou fazer aqui para você entender a diferença entre os dois. E dá bastante diferença. Não é pouca, não. Bastante diferença. Vamos lá. Vamos supor que eu faça um empréstimo de R$1.000. Então, fiz um empréstimo de R$1.000
no período zero. Ó, aqui está período, aqui está o valor atual e os juros. Então, no juros simples, como funciona? Pego R$1.000 emprestado. Primeiro período zero, eu não pago juros, né, gente? O dia que eu emprestei pagar juros não faz sentido. Beleza. Segundo mês, quanto que eu vou pagar de juros? 10%. 10% sobre 1.000. 10% de 1.000, 100. Como faz isso? Eu não sei. Vem aqui, ó. Olha lá, 1.000 vezes 10. Essa calculadora científica minha não tem a porcentagem. Tá vendo? Então, o que eu faço? Por 100. Divido por 100. Olha lá, R$100. Então, pago R$100 de juros. Então, o meu valor atual é 1.000 mais 100, 1.100. E aí, vou para o segundo mês. No segundo mês, quanto que eu vou pagar de juros? 10% sobre 1.000, porque eu estou falando de juros simples. Juros simples não tem a ver com o fato de ser simples de entender, tá? Os dois têm a sua facilidade e as suas dificuldades. O juros simples tem com o fato de sobre que valor eu cobro juros. No caso do juros simples, eu cobro sobre o valor presente. Então, eu sempre vou ao valor presente. Então, vamos lá. 10% do valor presente aqui, de 1.000, é 100. Quanto que eu estou devendo no final do segundo mês? 1.100 mais 1.000, 1.200. Terceiro mês, vou pagar 10% de 1.000. Esse é o juros simples. 100. Quanto que eu estou devendo? Não paguei nada ainda. 1.200 mais 1.000, 1.300. E aí o quarto e último mês, que é quando eu vou quitar o financiamento. Quanto que eu estou devendo? Quanto que eu vou pagar de juros? 10% de 1.000. Total, 100. Qual que é a minha dívida? 1.300 mais 100, 1.400. Então, quando eu for pagar, eu vou pagar 1.400, sendo R$400 de juros. Então, juros simples é assim. Ah, se eu tiver aqui 60 meses, eu tenho que fazer uma tabela dessa? Não. Aí existe uma fórmula. Montante é igual capital vezes 1 mais a taxa aí, vezes o tempo. Então, é uma formulinha, não precisa decorar, vamos ver ela pra caramba. Então, montante é o quê? Montante ou valor futuro. Capital é o quê? Capital, que é o valor inicial, ou valor... Por que é chamado de valor futuro, gente? Porque é o que está lá na frente, ó. Vou botar aqui meu desenho, que eu gostei de ter feito. Cadê ele? Ó, valor presente hoje, valor futuro 10 meses depois. Por isso que tem esse nome, que é lá na frente. Então, N é igual a período e I é igual a taxa percentual. Então, como é que eu resolvi isso com a fórmula? Assim, ó. Montante é igual capital de 1.000 vezes 1 mais... Qual que é a minha taxa? Taxa de 10%. 10% tem que transformar em decimal. É igual... Lembra lá? É porcentagem. Quer virar decimal? Aqui tem vírgula. 1, 2 casas. Anda 2 casas para a esquerda. Ah, não sei fazer. A calculadora está aqui para te ajudar. Ah, quanto que é 10%? É 10 dividido por 100. Vamos lá, 0,1. Então, é 1 mais a taxa aí, que é 0,1, vezes 4, que é o tempo. Montante é igual 1.000 vezes 1 mais.
Respeita a matemática aqui, senão ela quebra suas pernas. Ó, antes de eu somar, eu multiplico. 0,1 vezes 4, 0,4. Montante é igual a 1.000 vezes. Está entre parênteses aqui, né? Então, eu tenho que resolver o parênteses primeiro. 1 mais 0,4, aqui, ó. Fazer aqui, ó, vezes 4, igual. Mais 1, vai dar 1,4. Então, é 1.000 vezes 1,4. Montante é igual a R$1.400. Certinho. Não precisa fazer esse processo. Imagina fazer isso aqui 80, 100 meses. Loucura, né? Então, juros simples tem essa característica, tá? Juros compostos, a história é outra, como diz, né? É outro esquema aí que funciona os juros compostos. Então, vamos lá. O valor atual é o mesmo. O valor dos juros no primeiro período também não tem valor de juros no primeiro período. Aí, no segundo período, qual que é a taxa de juros? 10% sobre 1.000, sobre o valor anterior. Então, 10% sobre 1.100. Valor atual da dívida, 1.000 mais 100, 1.100. Até agora não mudou nada, os dois valores são iguais. Nada mudou até o momento. Agora que o bicho pega. Nos juros compostos, olha o que diz. Quando a taxa de juros incide sobre o montante acumulado anteriormente, quando a taxa de juros incide sobre o montante acumulado anteriormente. Como o montante incorpora juros, existe nesse regime a figura dos juros sobre juros. Então, gente, quando eu vou cobrar os juros do mês 2, ele não vai mais recorrer ao valor presente aqui, mas ele vai incidir sobre o valor atual. E esse valor atual tem juros. Então, eu vou cobrar juros sobre um valor que tem juros. Por isso que os juros compostos é chamado de juros sobre juros. Deixa eu abrir a janela, estou morrendo sufocado com esse calor. Então, gente, é o seguinte. Quais são as operações financeiras que usam isso? Todas. 100% delas. Todas, sem exceção. Tanto de empréstimo quanto de investimento. Todas as operações financeiras têm incidência de juros sobre juros. Não é desonesto, não é nada. É assim que funciona, tá? Então, vamos lá. Eu vou cobrar 10% sobre 1.100. 10% de 1.100 dá 110. Então, vamos lá. 1.100 mais 110, 1.210. O valor atual, ó, tem uma diferencinha já, né? Já começa a aparecer a diferença. Terceiro mês, 10% sobre o período anterior de 1.210, 121. Ah, como é que eu faço isso na calculadora? Você vem aqui, ó, 1.210 vezes 10, como eu não tenho porcentagem, dividido por 100. Olha lá, 121. Então, valor atual, terceiro mês, 1.210 mais 121, 1.331. Vamos conferir? Mais 1.210, isso mesmo. 1.331. Último mês, 10% sobre 1.331 vai dar 133,10. Como que faz isso? Olha lá, vezes 10 dividido por 100, olha lá, 133,10. Tá aqui. Valor atual, vou somar 1.331 mais 1.331, 1.464,10. Então, eu finalizo devendo 1.464,10, sendo 464,10 de juros, contra 400 se fosse pelo juros simples. Então, tem uma diferença. Quanto mais tempo passa, mais aumenta essa diferença entre os dois regimes de capitalização. Então, os juros compostos, a gente não vai, a gente vai estudar ele mais para frente, logo depois do simples, tá?
Mas ele é os juros que rege a economia do mundo. Pode falar quem está aí com o microfone. Você vai ensinar a gente a passar isso para Excel? Ou do jeito que você está explicando aqui, eu passando, dá certo? A forma. No Excel? Posso mostrar, sim. Posso mostrar. Pode ser depois, mais para frente, não tem problema. Então, eu vou usar quando a gente entrar no composto, tem umas operações mais... Mas eu posso mostrar aqui também, posso fazer sim. No Excel fica... Excel sempre facilita, né, gente? Excel é uma bênção, né? Sempre facilita a nossa vida. Então é isso, tá? Então tem diferença. Então qual que é a diferença dos juros simples e juros compostos? Diferença aqui. No juros simples, a taxa de juros vai sempre incidir, né, sobre o montante acumulado lá no começo, sobre o valor presente. Nos juros compostos, vai ser sempre sobre o valor atual. Então, por isso que ela dá uma diferença aí, tá? Importante. As taxas de juros podem ser apresentadas em diferentes unidades. Podemos falar em taxas diárias, mensais, semestrais e outras. Assim, temos as seguintes representações habituais em taxa de juros. Então, posso ter taxa de juros AD, que é ao dia, AM, ao mês, AB, ao bimestre, o bimestre tem 2 meses, AT, ao trimestre, trimestre tem 3 meses, AQ, ao quadrimestre, AS, ao semestre, AA, ao ano, tá? Então, vai se acostumando também com isso aqui, porque a gente vai ver isso aqui. As taxas de operações de mercados financeiros recebem notações especiais. ADU ao dia útil e AMO ao mês over. A gente não vai mexer com isso aqui por enquanto, mas só para vocês saberem. Fórmulas e cálculos com juros simples. Então, a equação dos juros pode ser operada algebricamente, o que possibilita obter, além do valor futuro, o valor presente, o número do período ou a taxa. Eu tenho 4 informações, eu posso não ter uma e descobrir, mediante a aplicação da fórmula, da equação dos juros simples, um outro valor que eu não tenha. Então, vamos lá. Valor pode ser valor futuro igual a valor presente, vezes 1 mais a taxa, vezes N, ou, mesma coisa, montante. Montante é valor futuro, igual a capital, que é valor presente, vezes 1 mais I, vezes N. I é taxa de juros, N é o período que nós vamos trabalhar. Então, a equação do juros simples está aqui, essa equação. Aí, gente, tem essas variações aqui, tá aqui, tá? Eu não gosto de usar. Se eu tenho valor, se eu quero valor presente, eu uso essa. Se eu quero valor futuro, eu uso essa. Particularmente, eu não gosto muito de usar isso aqui, não. Eu gosto de usar essa aqui, porque a gente usa uma só e já vai treinando também a matemática nesse meio tempo aí, tá? Beleza, outra coisa, a questão das taxas equivalentes. O que é uma taxa equivalente? 2 taxas são equivalentes a juros simples quando aplicadas em um mesmo capital e durante o mesmo prazo, derem juros iguais. Portanto, é preciso saber converter taxas de um período para outro. Embora esse prazo possa ser qualquer um, tem-se por hábito usar o prazo de 1 ano. Então, por exemplo, taxa de 12% ao ano. Qual que é o equivalente ao mês? Eu pego a taxa e divido pelo número de meses. Então, por exemplo, uma taxa de 12% ao ano, quantos meses tem um ano? 12. Então, ela é equivalente a 1% ao mês. Cuidado com isso aqui, porque em juros compostos a conversa é diferente. Mas, por enquanto, em juros simples é assim, é fácil de fazer. Basta pegar a taxa que você tem e dividir pelo número de períodos da taxa que foi dada. Então, outro exemplo, eu dou uma taxa de 15% ao semestre. Eu quero saber ao mês. O que eu vou fazer? Uns 15 por 15 dividido
Um semestre são quantos meses? São 6 meses. Então, 15 dividido por 6, vou pegar aqui, ó, 15 dividido por 6, 2,5. Então, é de 2,5% ao mês. Então, eu falo assim, ó, como interpretação. Como que eu faço? A taxa de 15% ao semestre é equivalente a 2,5% ao mês. Então, é isso. Por que é equivalente? Porque se eu aplicar qualquer valor em cima dessas taxas, eu vou obter o mesmo rendimento. Se eu calcular ao semestre, calcular ao mês, eu vou ter o mesmo rendimento. Mesmos juros, tá? E da mesma forma aqui, ó. Deixa eu copiar essa respostinha aqui, padrão. A taxa de 12% ao ano é equivalente a 1% ao mês. Então, são taxas equivalentes. Então, é bem fácil de fazer, é só dividir o período que eu estou considerando. Vamos supor que eu dê para você, não é só dividir, né? Porque se eu falar assim, ó, 1% ao mês equivale a que taxa ao ano? Eu vou pegar 1 por 1 vezes, o ano tem 12 meses, 12% ao ano. Estou voltando só à resposta do primeiro ali. Então, o que eu digo? Eu digo que a taxa de 1% ao mês é equivalente a 12% ao ano. Outro exemplo. Isso aqui é importante, hein, gente? Pensa no próximo importante. Outro exemplo. Eu te dou uma taxa de 4% ao trimestre. Equivale a qual taxa ao semestre? Olha lá. Primeira coisa que eu tenho que saber, quantos trimestres cabem em um semestre? Um semestre são 6 meses. Um trimestre são 3 meses. Então, eu vou pegar 2 vezes 4, igual a 8% ao semestre. Como que é a resposta disso? A taxa de 4% ao trimestre é equivalente a 8% ao semestre. Então, é assim. Eu sei fazer na lógica isso aqui, beleza. Tranquilo. Fazendo continha para mostrar. Consegue fazer diretão? Tranquilo. Só para você ter uma ideia, tá? Então, a taxa equivalente é isso. Então, essas taxas se equivalem, são iguais, né? Se eu aplicar um capital aqui, elas vão ser iguais no rendimento, porque as taxas são equivalentes, né? Basicamente, só muda a forma de apresentar. Outro fator importante antes da gente entrar aqui no exercício, é o seguinte, isso aqui é um mantra, você não pode esquecer nunca. N e I tem que estar na mesma base. Como assim? Vou explicar. Vamos supor que eu dou um exercício assim, ó. R$1.000, R$100 emprestados a uma taxa de 3% ao semestre durante
2 anos. Gente, eu tenho um problema aqui. Qual que é o problema? Um problema de base, tá? Então, por exemplo, ó, vamos lá. Eu tenho 3% ao semestre. Semestre e ano são bases diferentes. Então, não está na mesma base. Então, antes de começar a fazer essa conta, o que eu tenho que fazer? Capital, olha lá, igual a 100. E igual a 3% ao semestre. N igual a 2 anos. Não posso resolver essa conta. Eu vou errar. Não vou chegar no resultado correto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar ou o tempo ou a taxa. A escolha é sua. Mais fácil transformar o tempo, né? Então, ó, ao semestre, um ano tem primeira coisa, um semestre é 6 meses. Um ano tem 2 semestres. 2 anos vai ter 4 semestres. Então, quando eu for fazer a conta, o meu N não vai ser 2. Meu N vai ser 4, porque eu estou falando de semestres. Vai acontecer isso? Muito. Vai acontecer muito. Então, antes de mais nada, fazer qualquer conta de juros simples ou de juros compostos, eu tenho que olhar a base. Eu tenho que olhar a base. Ah, então agora sim, agora eu vou calcular o montante. O montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes N. Então, meu montante capital é 100 vezes, a parênteses, 1 mais 3%, 0,03. Ah, não sei fazer, vem aqui. 3 dividido por 100, olha lá, 0,03. 1 mais 0,03 vezes, meu N é de 4 semestres. É a lógica, gente, ó. 3% ao semestre vezes 4 semestres, sempre. Se tiver igual, você não tem que transformar, só mandar ver, só fazer o exercício. Agora vamos lá, montante é igual 100 vezes 1 mais 0,03 vezes 4, está aqui o número, ó, vezes 4, igual a 0,12. 0,12. Montante é igual a 100 vezes 1,12. Nem precisa do parênteses, mas que eu já resolvi, né? Montante é igual, é na calculadora. Olha lá, mais 1. Você vê que eu não apago o valor? Eu vou usando, ó, vezes 100. Montante é igual a R$112. Os juros é igual a montante menos capital. Os juros é igual a 112 menos 100, igual a R$12. Então, pronto. Então, antes de mais nada, eu faço isso. Eu transformo na mesma base. Beleza? Aí eu tenho juros exato e juros comercial. Gente, é uma pena essa aula ter sido reduzida para um dia só. Porque eu vou voltar nesse assunto só quinta-feira que vem. É complicado. Já é 10h13. Já eu vou voltar só na próxima quinta. Ai, ai, vamos lá. Juros exatos e juros comercial. Gente, eu vou explicar. Juros comercial, convenção internacional, diz que um ano é igual a 360 dias, independente do ano que seja, um mês igual a 30 dias. E um ano igual a 12 meses. Aí sim, é óbvio, né? Então, por convenção, entende-se isso, tá? Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se eu der uma taxa ao dia e pedir para você fazer por ano, o que você vai usar? 360 dias. Agora, juros exatos, eu tenho que te informar um ano
Por exemplo, se for o ano de 2020, 366 dias. Um mês, se for agosto de 2020, 31 dias. Onde que usa isso? Em boleto, em vencimento de boleto. Boleto considera dias exatos. Tá? Quando você paga um boleto com juros, ele considera dias exatos. O que mais? E o ano tem 12 meses, normal. Então, quando eu falar juros exatos, eu tenho que te falar o mês e o ano que eu estou falando, que eu estou pedindo. Se eu falar, por exemplo, juros exatos no mês de fevereiro de 2020. Fevereiro de 2020 teve 29 dias. Esse ano é bissexto. Teve um dia a mais em fevereiro. Então, eu vou considerar 29 dias. Então, muda. Maioria das vezes, a gente vai usar isso aqui. Essa convenção já existe justamente para evitar esse tipo de situação, né? Para evitar esse transtorno. 360 dias no ano, 30 dias, independente do mês. Durante o mês de fevereiro, o dinheiro ficou aplicado, calcule os juros. Se eu falar assim, juros comerciais, 30 dias. Mas fevereiro é 28, em ano não bissexto. Ok, 30. 30 dias e fechou. Tá? E os juros exatos, se for o ano de 2020, por exemplo, aí eu tenho que informar o ano e tenho que informar o mês que nós estivermos. Vou começar isso aqui, gente. Começar essa listinha, semana que vem a gente continua ela. Essas listas, eu tenho todas elas resolvidas no YouTube, tá? Depois eu compartilho com vocês aí para ficar mais fácil. Já resolvi essas listas, postei lá, porque eu sempre preciso desse material, viu? Aproveitei a pandemia para fazer essas coisas aí. Vamos lá. Para uma taxa de juros simples de 120% ao ano, responda. Até feito aqui, né? Deixa eu pagar aqui, gente. A taxa de juros ao dia e a taxa de juros ao mês. Juros simples, falta um detalhe aqui, ó. Comercial. Comercial. Ano comercial. Então, taxa de juros ao dia, eu vou pegar 120 e vou dividir por 360. Que é o ano comercial. 120 por 360, calculador aqui. 120 dividido por 360, 0,3333, dízima periódica, 0,3333% ao dia. AD, ao dia. Se fosse ano exato 2020, eu ia dividir por 120 dividido por 365. Olha lá, dá 0,3287, dá uma diferença. Um pouco pequena, mas dá. Taxa de juros ao mês, 120 dividido por 12 meses no ano, 10% ao mês. Isso é um treino, né? Já vai treinando aí para a gente conseguir transformar. A gente vai transformar bastante isso. Bastante essa transformação aí. Questão 2 aí. João realizou um investimento de um capital de 1.000 com uma taxa de juros de 2% ao mês. Após um período de 6 meses, qual será o montante? Então, a primeira coisa, antes de mais nada, antes de fazer qualquer coisa, eu vou analisar, vou pegar a fórmula. Montante é igual capital vezes 1 mais I vezes N, que é tempo. Então, vamos ver o que eu tenho. João realizou investimento de um capital de 1.000, com uma taxa aí de juros de 2% ao mês, com um N período de 6 meses. O que ele quer saber? O montante recebido. Então, primeira coisa, meses aqui, não preciso transformar, basta fazer a conta.
Então, montante é igual 1.000 de capital vezes 1 mais. Taxa I, 2%, eu já divido antes de fazer lá, ó. 2 dividido por 100, 0,02. Vezes N, que é 6 meses. Montante é igual 0,02 vezes 6, mais 1, igual a 1,12. Então, vai ser 1.000 vezes 1,12. Montante é igual 1,12 vezes 1.000, R$1.120. R$1.120. Se eu perguntar o valor dos juros, 1.120 menos 1.000 igual a R$120. Não estou perguntando, só estou falando, caso eu pergunte, é assim que eu faço. Fazer essa 3 e parar por hoje. 3. Já vou pôr essa lista atualizada, viu, gente? Semana que vem a gente continua e atualiza de novo. Vocês terem material aí para estudar, caso queiram. 3. Considere um capital de 500. Então, vamos lá, capital de 500. Um montante, agora eu tenho um montante. Montante de 1.150. Período de 7 meses. Qual que é a taxa? Ele quer saber a taxa aí. Qual que é a taxa de juros aplicada? Vou usar essa fórmula aqui. Ah, tem uma outra fórmula que eu esqueci de falar. Tem duas fórmulas, na verdade, que você pode usar. Você pode usar a fórmula do montante igual a capital vezes 1 mais I vezes N. Vou fazer com essa, tá? Primeiro. Então, o que eu tenho? Eu tenho o montante 1.150, é igual. Eu tenho o capital que é de 500, vezes 1 mais. Eu não tenho a taxa e eu tenho o tempo. Cuidado aqui. Cuidado aqui, que é fácil errar. Olha lá. O que eu posso fazer para começar a fazer essa conta? Eu posso passar esse 500 dividindo. 1.150 dividido por 500 é igual a 1 mais I vezes 7. Certo? 1.150 dividido por 500, 1.150 dividido por 500, 2,3. 2,3 é igual a 1 mais I vezes 7. O que eu posso fazer? Eu não posso mexer aqui, porque esse aqui é um número só, a multiplicação. Eu posso passar o 7 dividindo? Não, não posso. O que eu posso fazer? Eu posso passar esse 1 subtraindo. Então, 2,3 menos 1 é igual a I vezes 7. Então, 2,3 menos 1 é igual a 1,3, que é igual a I vezes 7. Agora eu posso passar o 7, que é o que resta fazer, né? Então, 1,3 é igual, dividido por 7 é igual a I. Estou passando a operação inversa. Então, vem aqui. 1,3 dividido por 7, 0,1857. Vou pegar aqui 4 casas. É igual a I. Bom, 0,1857 tá certo? Tá certo. Só que eu achei uma taxa. A taxa é representada em porcentagem. O que eu tenho que fazer para esse número virar porcentagem mesmo? Quando o número é porcentagem, eu quero transformar em decimal, eu divido por 100. Quando eu quero fazer o contrário, eu faço vezes 100. É igual a 18,57%. Então, minha taxa I é igual a 18,57%. Então, achei o valor da minha taxa que eu queria. Então, nesse exemplo, gente, eu queria a taxa. No caso, fica ao mês, né? Isso, ao mês. Perfeito. Por que ao mês, gente?
porque é a base que eu tô. 18,57% ao mês. Obrigado por me lembrar. Então, tem uma outra fórmula, que é essa aqui, ó. J igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, aqui eu estou fazendo o montante, o valor futuro. Aí eu posso fazer só com o valor do J, se eu quiser. Tá? Posso usar, é uma opção de ter uma opção. Eu tenho o valor do J? Eu tenho. Olha lá. Qual que é o valor do J mesmo? Então, só que eu vou ter que fazer uma conta antes, né? Tem que achar o valor do J nesse caso. Então, o valor dos juros é igual a montante menos capital. Estou fazendo, ó, segundo jeito. Deixa eu colocar aqui. Como é que eu coloco segundo? Um jeito diferente? Não. Segunda forma. Resolvendo com outra fórmula. É a fórmula dos juros. Fórmula dos juros. Então, primeiro eu tenho que achar o valor dos juros. Os juros é montante menos capital, então os juros vai ser igual 1.150 de meu montante, não é? Aqui, ó. Menos 500. Os juros é igual a 650. Agora sim, agora eu tenho tudo, ó. 650, que é os juros, é igual capital 500 vezes a taxa que eu não tenho, vezes o tempo, que é 7. 650 é igual 500 vezes I vezes 7, eu posso dizer que é, 500 vezes 7, 3.500 I. Aqui é a multiplicação, posso multiplicar tudo aqui, inclusive o I que eu não tenho ele. Beleza, como que eu resolvo agora? Pego 650, passo dividindo os 3.500. Isso aqui vai ser igual a I. Então, vamos lá. 650 dividido por 3.500, olha lá, 0,1857. Então, I é igual a 0,1857. Para virar porcentagem, vezes 100, igual 18,57% ao mês. Gente, faça a sua escolha. Você usa a fórmula que você achar mais fácil. Mas tem essas duas opções e ambas aí comprovadamente com resultado correto. Certo, gente? Gosto da aula para vocês. Vocês não ficam enchendo as paciências para ir embora. Nem tá indo embora, né? Mas tem sala. Oi, Ana, você quer falar ou você já falou? Já falei, já. Do Excel, né? Então tá bom. Pessoal, beleza? Alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida, sei lá. Nós estamos começando, tá? Nós vamos introduzindo aí o assunto de matemática financeira. Tem bastante coisa ainda para a gente aprender aqui. Juros compostos é bem interessante. Além de ser bem interessante, é bem importante, porque é os juros que vale, né, gente, na prática. Eu vou fazer assim, eu já estou aqui mesmo, eu já vou carregar o material atualizado da aula de hoje, tá? Que a gente começa com ele na semana que vem. Cadê ele? Tá aqui. Kleber, parece que não, mas se usa muito isso no dia a dia. Em algum voo, algum parente vai fazer algum empréstimo, principalmente esses consignados. Esses dias eu tive até que bloquear o consignado do meu pai, porque era uma ligação e umas promessas absurdas. Eu falei, vamos bloquear isso aí para você não ficar fazendo besteira. A melhor coisa, viu? Você sabe, gente, é uma judiação, viu, Ana? Porque às vezes eles aproveitam, né? Uma pessoa já de idade, às vezes não entende muito bem, né? E assim, eles têm uma comunicação, eu acho bem legal como esses caras fazem. Eles ligam para você, o Santander está na minha cola, quer me dar cartão de crédito.
Só que a abordagem deles é assim, então, senhor, vamos confirmar seus dados para te enviar o cartão. Eu falo, não, eu não quero cartão. Você não está entendendo, não quero. Não, mas por quê? Aí, se é uma pessoa já, né, mais de idade, acaba às vezes não entendendo. Ah, meu endereço é tal. E aí começa, né? Começa o regaço, né? Eu lembro uma vez com a avó da minha esposa, assinou um pacote ainda da Telefônica, faz tempo pra caramba. Gente, é um negócio tão caro, tão absurdo. Tipo assim, não sei quantos mil minutos. Ele ligava assim para os filhos uma vez por mês. Ele usava assim, ele gastava assinatura, na época tinha assinatura do telefone, né? Mas ele pagava tão caro, gente. Então, um negócio assim que é um desafio. Mas é isso mesmo, viu? E é útil em tudo. No dia a dia, na profissão, na logística, é útil pra caramba. Beleza, pessoal? Lucas, não tem problema não, você mandou só a resposta. Sem problema. Beleza, gente? Até amanhã. Amanhã a gente tem aula de estudos logísticos. Outra matéria. E quinta-feira a gente segue com a matemática financeira. Já postei o material atualizado aí. Falou? Até amanhã. Boa noite para vocês.